tema da próxima palestra é o dirigente municipal de educação e as políticas de articulação para a construção do Sistema Nacional de Educação na perspectiva da Secretaria de Articulação com os Sistemas de Ensino, o SASE. Quem vem conversar é a Flávia Maria de Barros Nogueira, diretora de articulação com os sistemas de ensino SASE-MEC. E quem coordena essa conversa é a professora Maria do Socorro Ferreira Maia, suplente da presidência da região Nordeste. Por favor, venham ao palco as duas. Uma boa noite a todas e a todos. Conforme o professor Carlos Eduardo citou, a SASE está se empenhando para resolver inúmeras situações que nos dizem respeito. E eu acredito que o principal ponto tem a ver com o regime de colaboração que é tão citado, tão discutido, tão falado, mas que efetivamente a gente sabe que ele funciona dependendo das circunstâncias. Circunstâncias entre municípios, estados, e a SASE aqui está e foi efetivada para tratar desses problemas e ajudar a superar essas dificuldades. A professora Flávia vai exatamente nos tratar sobre todo esse trabalho da SASE, para que a gente conheça com mais profundidade e que a gente possa, junto a essa secretaria, articular efetivamente o regime de colaboração em cada uma das unidades da federação. Bem, a Cleusa está pedindo para todo mundo, e para eu esperar todo mundo se acalmar. Eu não sei se vai ser possível, né? Eu estava dizendo assim que para mim é uma loucura enfrentar esse desafio de hoje. Primeiro, representando o secretário Binho Marques, que não sei se vocês conhecem, mas tem uma larga experiência de gestão e é difícil substituí-lo. Segundo, porque depois dessa quantidade enorme de palestras muito boas, que começaram com a ministra Tereza Campelo, passaram pela Macaé, o Carlos Eduardo, enfim, a história da Maria que desceu do morro, e ainda vem um MVBio daqui a pouco e tem que buscar o material correndo, porque 8 horas acaba, é difícil, né? Mas eu vou enfrentar. Quero agradecer demais, Cleusa, a diretoria da Undime, pelo convite, e por abrir com o MEC esse espaço enorme de diálogo, esse espaço enorme de articulação, que é o nosso tema nesse momento. Quero agradecer a coordenação aqui da mesa e dizer que, para nós da Secretaria de Articulação com Sistemas de Ensino, que é uma secretaria nova, é muito bom poder fazer esse diálogo, explicar o que é a secretaria e qual é o nosso trabalho. Então, por essa razão, eu queria trazer para vocês alguns slides, que eu acho que, já estão ali. Nós vamos tratar aqui de políticas de articulação para a construção do Sistema Nacional de Educação sob a perspectiva da SASE, quer dizer, o papel dos dirigentes municipais nessas políticas sob a perspectiva da SASE. Como já disse a nossa coordenadora, vamos tentar discutir um pouquinho sobre o sistema e o regime de colaboração. Bem, é importante dizer que a Secretaria de Articulação com Sistemas de Ensino, ela foi criada em 2011 como resposta aos debates nacionais que culminaram com a CONAI de 2010, no seguinte sentido: durante a CONAI, quem participou aqui, vamos brincar de levantar a mão também, quem participou da CONAI 2010? Aí, tá vendo? Eu disse aqui... Oi. Pois não. Eu acho que já, só de falar já... Eu queria pedir para a gente cantar uma música para ver se a gente consegue baixar o volume de todo mundo. Que música, gente? Como? Comece qualquer uma? Pronto, vou na dele. Que falta eu sinto de um bem, que falta me faz um xodó.
mas como eu não tenho ninguém... Agora só as mulheres. Eu levo a vida assim, tão só... Agora só os homens. Eu só quero um amor... Agora todo mundo. Que acabe o meu sofrer. Agora abaixando. Um xodó pra mim, do meu jeito assim, que alegre o meu viver. Ai, ficou muito melhor agora. A Chiara é extraordinária, né? Estou fãzona da Chiara. Obrigada. Bem, então vamos voltar aqui ao nosso tema. Vou começar de novo. A Secretaria de Articulação com Sistemas de Ensino, ela foi criada em 2011 como uma resposta que o MEC deu aos debates nacionais que culminaram na CONAI 2010. Então, eu estava perguntando quem participou da CONAI aqui, várias pessoas levantaram a mão, e quem participou, e mesmo quem não participou, vai se lembrar que o tema da CONAI 2010 era a construção do Sistema Nacional de Educação. O tema era assim, construindo o Sistema Nacional de Educação. Então, construindo é um verbo que está no gerúndio, quer dizer, construir o sistema não é uma coisa que começou em 2010 e nem acabaria em 2010. E os debates da CONAI, tanto das etapas escolares, municipais, regionais, estaduais e a etapa nacional, os debates mostraram que o MEC precisava ser mais propositivo nesse sentido, porque a construção do sistema não é uma coisa simples. E sem a indução da União, nesse caso, por intermédio do MEC, o tempo de elaboração de uma proposta seria muito mais longo. Então, por essa razão, a SASE foi criada em 2011. Ela não é uma secretaria finalística, como é a SEB, como é a SECADI, como é a CETEC, ou como é o FNDE, a CAPES, que tem os programas e os financiamentos. Ela tem um caráter mediador, articulador, ela não é de execução programática. Mas ela tem um grande desafio, e esse desafio realmente é muito complexo, que é de fortalecer a cooperação federativa e a colaboração entre os sistemas de ensino, na perspectiva da construção da proposta de sistema nacional. O que significa isso? Quando a gente fala em cooperação federativa, nós estamos falando de obrigatoriedades, de obrigações, que são obrigações da União, dos estados e dos municípios com relação à educação brasileira, tanto a educação básica quanto a educação superior. Isso significa dizer que nós precisamos construir acordos nacionais para que União, estados e municípios sejam obrigados a fazer determinadas coisas por lei, para que os sistemas de ensino possam colaborar de forma mais orgânica, mais articulada, mais sistêmica, e não dependa, como disse a nossa coordenadora agora há pouco, de vontade própria de um gestor ou de outro gestor. Então, se a gente conseguir acordos federativos, que são legislações que tratam de competências da União, dos estados e dos municípios, que deem base para uma colaboração mais orgânica, a gente acredita que o Sistema Nacional de Educação vai estar instituído. Então, para entender isso melhor, eu fiz essa perguntinha simples aqui. O que é o sistema? Então, cada um entende o sistema de uma maneira diferente. Nós, da SASE, entendemos da seguinte maneira. Fiz aqui uma brincadeira, porque eu sabia que vocês, essa hora, já iam estar bem cansados, é mais para chamar a atenção mesmo. Nós temos aí aquele menininho que lá no Mato Grosso, eu sou do Mato Grosso também, junto com a Fátima ali, que estava falando agora há pouco, a gente chamava de Zezinho. Quando a gente discutia a CONAI, o tema da CONAI, a gente chamava esse menino de Zezinho. O Zezinho é um aluno qualquer do Brasil. Ele é uma criança, um adolescente, um aluno, um universitário, é uma pessoa que tem direito ao acesso, à qualidade, à permanência, ao sucesso na sua trajetória educacional. Para ele ter esse direito garantido, muitas coisas têm que ser garantidas também. Ele precisa ter escola com prédios adequados, ele precisa ter escolas equipadas, ele precisa ter um currículo que seja um currículo desafiador, integrado com a realidade da sua comunidade, ele precisa de alimentação, de ônibus, precisa de profissionais, professores e servidores valorizados, bem formados, precisa de atividades extracurriculares que dialoguem com o currículo, precisa de gestão democrática, lá os professores todos na sala de reunião conversando, enfim, precisa de apoio da família, acesso à cultura, ele precisa de tudo isso. E existe uma quantidade enorme de institucionalidades prontas para garantir esse conjunto de necessidades que o Zezinho tem. Então,
Então, nós temos o MEC, as secretarias estaduais, secretarias municipais, tem as casas legisladoras, né, Congresso Nacional, câmaras municipais, assembleias legislativas, conselhos, Conselho Estadual, Nacional, Municipal, tem outras políticas de governo, tudo isso existe para garantir tudo isso que o Zezinho precisa para garantir o direito dele. Só que o que é que falta? Tudo isso está lá, está tudo pronto. Falta o quê? Falta uma coisa muito complicada chamada articulação. Falta articulação, e a articulação é uma palavra que pode assumir diferentes sentidos. Eu posso falar de articulação, por exemplo, de músculos. Ó, quando eu faço esse movimento, meus músculos estão articulados e eu consigo movimentar meu braço. Eu posso falar de articulação política, diferentes partidos políticos, por exemplo, se articulando para eleger um candidato. Eu posso falar de articulações que são combinações ou são combinados, né, pontuais, por exemplo, entre duas secretarias municipais de educação de dois municípios próximos para fazer formação de gestores. Enfim, eu posso usar essa palavra articulação das mais diferentes maneiras. Mas talvez a maneira mais difícil, a forma mais difícil, né, de encarar realmente essa palavra articulação diz respeito a nós mesmos, diz respeito a cada um dos gestores ou cada um dos dirigentes municipais de educação. Porque talvez o mais difícil, e eu acho que é esse o desafio que cada um de vocês hoje está enfrentando, porque está assumindo uma secretaria nova, desafios novos, conhecendo a estrutura, conhecendo os programas, conhecendo os problemas. O mais complicado nesse momento talvez seja dar coerência ao trabalho cotidiano. Quer dizer, como é que eu vou articular tudo o que eu tenho que fazer? Só de ouvir essas palestras de hoje, a gente já fica vendo a quantidade de coisas que tem que ser pensadas. Mais as de ontem, quer dizer, cada palestra dessa é um mundo, cada problema é um mundo. Como é que eu vou articular isso tudo no meu fazer cotidiano, como dirigente municipal da educação, dar uma visão sistêmica para tudo isso, com o objetivo central que é entregar o serviço para todos com qualidade. Isso é um desafio imenso, por isso, diz a Cleusa, e ela tem razão, que é muito difícil ser secretário municipal de educação. Bem, aqui a gente traz uma visão também que a gente usa muito lá na SASE, no sentido de ajudar nessa trajetória, né, ajudar nesse caminho. Quer dizer, a primeira coisa, obviamente, que precisa se ter para ter essa visão sistêmica e articulada do trabalho cotidiano que tem que ser feito para a garantia do direito, é realmente a gente ter um projeto de trabalho. Esse projeto, que é o projeto da educação do município, ele tem que estar incluído no projeto de desenvolvimento do município como um todo. Senão ele não tem sentido. E ele tem que estar vinculado ao projeto de desenvolvimento do Estado e ao projeto de desenvolvimento do país, que tem que ser um projeto inclusivo, um projeto de criação de condições de garantia de direito, um projeto que seja realmente capaz de tornar a nossa sociedade cada vez melhor, cada vez mais democrática. Então, nesse sentido, construir esse projeto para o dirigente municipal de educação exige dele o entendimento de que a educação, ou as etapas da educação básica sobre as quais ele tem responsabilidade, educação infantil e ensino fundamental, maior responsabilidade, elas não podem ser tratadas de forma desvinculada das demais etapas da educação, que é a garantia do direito daquele cidadão. Então, é preciso vincular essas etapas da educação básica ao ensino médio, à educação profissional, à superior e às outras políticas públicas, como a gente disse agora há pouco. Para esse projeto poder ter sucesso, precisam duas coisas ser garantidas. Primeiro, recursos, e aí eu não trato só de recursos financeiros, eu trato de recursos de forma geral, por exemplo, equipe técnica. Equipe técnica é um recurso indispensável para um dirigente municipal de educação. Se a equipe técnica é frágil, ela tem que ser fortalecida de alguma maneira, para que o gestor ou o dirigente possa ter sucesso. Outra coisa muito importante é a construção de condições financeiras, a construção de condições administrativas, enfim, é uma série de condições, de recursos que são necessários para que haja viabilidade desse projeto. Mas tem uma outra questão que também é fundamental e não se desarticula dessas outras duas, que é a questão da governabilidade. Isso significa que é preciso ter condições de criar efetivamente diálogos que vão dar sustentação a esse projeto.
Então, nós precisamos conhecer profundamente as capacidades e limitações de recursos, nesse sentido que eu disse agora, tanto financeiros quanto de outras naturezas, e, com relação à governabilidade, é preciso conhecer os atores todos que estão em diálogo, em atuação com a Secretaria Municipal de Educação, para que a capacidade de negociação ela aumente e para que haja legitimação desse projeto. Quer dizer, se esse projeto não for conhecido da população, se esse projeto não for encampado pelos profissionais que estão na escola, se esse projeto não for conhecido e assumido pelos profissionais da Secretaria de Educação, pelo dirigente municipal, que é o prefeito, e as demais forças políticas naquele território, é muito difícil ter governabilidade e fazer com que esse projeto dê certo. Então, é preciso que o dirigente municipal tenha um perfil técnico e político. E esses dois perfis, o perfil técnico e político, eles não são excludentes. É impossível ter um bom dirigente que seja só técnico e um bom dirigente que seja só político. Nós precisamos combinar essas duas características para o sucesso desse projeto que está sendo desenhado. E para construir esse projeto é preciso lembrar que a grande maioria dos municípios brasileiros eles são municípios pequenos, com pequena densidade populacional. Então, mais ou menos 70% dos municípios têm, no máximo, 50 mil habitantes. Então, esses municípios que são pequenos, têm equipes técnicas pequenas nas secretarias municipais de educação, têm grandes desafios, porque quando a gente vai olhar as características das secretarias municipais de educação, a gente vê, primeiro, o orçamento. O orçamento ele ele caracteriza as secretarias dentro das prefeituras como secretarias de destaque, secretarias de educação, porque pelo menos 20% do orçamento está lá garantido para a educação. Então, isso significa um desafio muito grande, porque, embora 50%, mais ou menos, das pessoas, né, dos servidores contratados pela prefeitura estejam aqui na educação, esse não é o único desafio que o secretário tem, né? Quer dizer, nós vimos aqui todo o debate com o Carlos Eduardo, que foi muito produtivo, todos com muito interesse, mas esses 25% eles não são só para a gestão da rede, eles são também para outras ações que são importantes para a educação, como, por exemplo, a própria aquisição e manutenção de equipamentos. E aí, quando a gente olha o quadro geral das prefeituras, a gente vê que 60% mais ou menos da quantidade de equipamentos públicos disponíveis numa prefeitura desse porte, de mais ou menos 50 mil habitantes, está lá na educação. Então, isso caracteriza as secretarias de uma maneira bastante interessante, porque se, de um lado, existem condições efetivas para o trabalho, por outro lado, a gente sabe que essas condições não são suficientes e os desafios são realmente muito grandes. Então, o desafio do dirigente municipal de educação, ao construir um projeto de educação para o município, que é muito difícil, ele precisa enfrentar muitas dificuldades, e eu acho que é disso que trata, né, a vida de cada um de vocês agora. Então, além de fazer tudo aquilo que foi falado já antes, ainda precisa ter o cuidado com o PPA, as negociações nos orçamentos anuais, a elaboração do plano de ação articulada com o Ministério da Educação, a atenção com os programas estaduais, etc. Só um parênteses aqui, falando em par, é importante, acho que todos vocês sabem, mas não custa reforçar que os planos de ação articulada precisam, ou devem, ou podem ser revistos, e isso tem um prazo para vocês fazerem até final de junho. Bom, mas isso não é só o que é o desafio do dirigente municipal. O dirigente tem também um outro desafio, que é, aí sim, a perspectiva da SASE, é que o dirigente ele não pode ser apenas gestor da rede, né? A gente tem a perspectiva ou a gente tem a vontade, né, de que o gestor, o dirigente municipal, ele seja responsável também pela política educacional no território do município. Ele, na verdade, é o grande articulador da política municipal de educação. E quando a gente fala em política municipal de educação, nós não estamos falando em política da rede. Nós estamos falando de tudo o que acontece naquele território numa visão integrada e articulada. Então, esse é o primeiro passo
para entender a necessidade de um sistema nacional de educação. Então, a partir do momento em que o dirigente municipal entende que ele tem os problemas, que ele tem que fazer o seu diagnóstico, que ele tem que construir seu projeto, que ele tem que saber a realidade dos recursos que estão à disposição dele, da sua capacidade de governabilidade e das necessidades de interlocução com outros mecanismos de planejamento e com outros programas estaduais e nacionais, sabendo que aquilo é uma gestão da rede, mas também está incluído num projeto maior, que é do desenvolvimento do município, do estado e do país, aí então nós temos o entendimento do que seria o primeiro passo para a construção do Sistema Nacional de Educação. Por que a gente diz isso? Porque o desafio nacional é que nós não temos ainda um Sistema Nacional de Educação instituído, mas nós temos um PL de Plano Nacional de Educação que está em tramitação, sobre o qual vocês já ouviram falar muitas vezes e aqui nesse evento já discutiram muito. Então, para que a gente possa construir metas articuladas no município, no estado e no Plano Nacional de Educação, para que o país atinja ou para que o país consiga atingir as metas que estão no PNE, é preciso fazer um trabalho muito intenso de vinculação dos planos nessas 3 esferas. Então, é fundamental que haja vinculação dos planos municipais e estaduais ao PNE. Se a gente for olhar hoje o quadro nacional dos municípios que têm e não têm planos municipais de educação, nós vamos ver que dos mais ou menos 70% dos planos de ação articulada que estavam em análise em fevereiro, esse dado é de fevereiro, porque a partir de março, né, o PAR foi aberto, e aí a gente não tem mais dados ainda oficiais. Em fevereiro, mais ou menos 70% dos municípios que estavam, desses 70% dos municípios que estavam com PAR em análise, mais ou menos 40 declaravam que tinham plano municipal aprovado em lei, 60 não. Então, isso naquele momento, ou antes da tramitação do PNE, era um pouco preocupante, mas com a tramitação do PNE, que dá 1 ano, que se for aprovado como está, dá 1 ano para estados e municípios que têm planos municipais reajustarem seus planos municipais e vincularem seus planos municipais ao PNE, isso deixou de ser preocupante. Por quê? Porque todo mundo vai ter que fazer isso. Tanto quem não tem plano aprovado em lei, como quem tem plano aprovado em lei. Quem não tem que elaborar de forma vinculada, e quem tem que fazer os ajustes para que essa vinculação seja concreta. E aí, essa vinculação não é só com o PNE, com o Plano Nacional de Educação. Essa vinculação tem que ser feita também com o Plano Estadual de Educação, naqueles estados que têm planos aprovados em lei, que são apenas 11 hoje, né? A gente falava até pouco tempo em 14, mas Rondônia não tem um plano, mas não está aprovado em lei, e Pernambuco e Mato Grosso do Sul, se não me engano, agora, muito recentemente, tiveram já seus planos expirados. Então, hoje nós temos 11 estados apenas com planos aprovados em lei, e estes 11, junto com os outros todos, todo mundo vai ter que trabalhar nos planos estaduais, porque quem tem plano estadual aprovado em lei vai ter que fazer ajuste, quem não tem vai ter que elaborar, e se o PNE for aprovado como está, isso tem que ser feito em até 1 ano depois da aprovação. Bem, e o que a SASE está fazendo nesse sentido, né? O que a Secretaria faz para poder apoiar estados, municípios, Distrito Federal na elaboração, adequação, avaliação e vinculação dos planos subnacionais de educação ao PNE? A Secretaria de Articulação com os Sistemas de Ensino está montando uma rede de apoio técnico em todo o país para que esse trabalho possa ser feito de forma vinculada, ou seja, de forma articulada entre os planos. Então, essa rede ela é composta em cada estado por 2 técnicos, por enquanto nós estamos começando com 2 técnicos para fazer uma avaliação, saber se é necessário ampliar esse número. Esses 2 técnicos, eles não foram escolhidos pela SASE, esses 2 técnicos foram escolhidos pela Secretaria de Estado de Educação, um deles, e o outro pela representação estadual da Undime naquele local. Então, estas 2 pessoas vão ficar vinculadas à SASE, vão ficar trabalhando na Secretaria de Estado de Educação, e elas têm a missão de ajudar na construção do Plano Estadual de Educação e nos planos municipais de educação vinculados ao PEE, que é o Plano Estadual, e ao Plano Nacional de Educação. Como esse trabalho vai ser feito?
A Secretaria preparou, já está pronto, uma série de, já estão prontos, né, alguns documentos que são orientadores e com sugestões, né, de orientação para esse processo de trabalho. Então, essa rede de apoio técnica vai ser qualificada, vai ser treinada pela nossa equipe lá na Secretaria no próximo mês, e a partir de final de junho já se vai começar esse trabalho nas secretarias estaduais com as secretarias municipais em cada estado. Então, esses documentos, eles são compostos, são 3 documentos, na verdade, um documento que traz uma abordagem mais teórica sobre o processo de planejamento na educação, o que isso significa, como isso pode ser feito, como isso foi feito historicamente, enfim, aquelas pessoas que vão liderar esse processo, que queiram se aprofundar, estudar um pouco mais sobre o assunto, vão ter esse documento à mão. Depois nós temos um outro documento que trata do PNE meta a meta. Isso significa uma descrição de cada uma das metas e a importância do município se mobilizar para ajudar o Brasil a atender aquela meta, atingir aquela meta. Então, tem uma discussão meta a meta, com uma descrição também, uma vinculação dos programas nacionais, dos programas do MEC, que podem ajudar o município a atingir aquela meta. Então, esse é o segundo documento. Um terceiro documento é um documento orientador, sugestivo do trabalho. Quer dizer, se os técnicos, né, dessa rede de apoio técnico, capacitados, treinados, estão à disposição ali, existem esses documentos na mão deles, como é que o processo pode se dar, como o trabalho pode se desdobrar. Então, esse terceiro documento trata disso e faz uma vinculação com um material que também está sendo produzido, que, na verdade, é uma grande base de dados que traz para cada estado e para cada município brasileiro uma sugestão de trajetória de metas. Então, se nós temos uma meta nacional de universalização, se nós temos uma meta nacional que não é de universalização, mas que deve ter um compromisso de cada município, existe uma sugestão de trajetória para cada um daqueles municípios, para que seja mais fácil para os municípios elaborarem as suas metas no seu plano municipal. Isso significa o seguinte: nós aplicamos para fazer essa sugestão de trajetórias mais ou menos a mesma metodologia do IDEB. Vocês lembram que o IDEB, ele também tem uma trajetória para cada escola, para cada município, para cada estado. Então, a trajetória ela não começa nem todos os municípios e estados começam do mesmo ponto. Cada um tem um ponto de saída, um ponto de partida e um tipo de trajetória possível para a chegada num determinado ponto em que é possível chegar no prazo do plano. Então, a mesma metodologia do IDEB foi utilizada para o cálculo dessas trajetórias de meta, né? Não são para as 20 metas, porque algumas metas, como educação superior, por exemplo, não são de gestão direta do município, embora seja interesse do município que isso esteja presente na meta, no plano, isso vai ter que ser muito melhor discutido, muito mais aprofundado na discussão do plano estadual, da qual os municípios têm que participar, mas tem uma responsabilização diferenciada. Então, nesse sentido, é importante que vocês conheçam esse material, que vocês identifiquem quem são esses técnicos na Secretaria de Estado de Educação, que vocês entrem em contato com a Secretaria, procurem essas pessoas para que esse trabalho dê início, porque nós também partimos do princípio de que não é preciso ter aprovação do PNE para que essa discussão comece. Então, nós vamos ter condições já de começar a fazer o diagnóstico da educação local, vocês já podem começar a estudar essas trajetórias sugeridas de metas, podem começar a estudar esse material, trabalhar com esses técnicos e se preparar para tomar decisões, né? Se nós vamos seguir essa trajetória mesmo que foi sugerida, se nós vamos seguir outra, se o diagnóstico que o MEC apresenta é correto, se ele está incorreto, o que tem que ser feito para corrigir, enfim. Esse trabalho todo tem que começar, porque não é um trabalho rápido, é um trabalho demorado, é um trabalho longo, um trabalho difícil. E para que ele seja possível no prazo que o PNE vai apontar de 1 ano após a aprovação, a gente espera que aprove logo esse PNE, então há muito trabalho pela frente. Então a SASE está à disposição de vocês. Aqui na sala de atendimento tem 2 pessoas preparadas para discutir com vocês todo esse material e discutir com vocês todo esse procedimento. Esse material vai ser em breve disponibilizado no site do MEC, naquela tarjeta. Sabe de qual tarjeta eu estou falando? Se vocês entrarem no site do MEC, vocês vão ver lá as metas do PNE no seu município.
lá dentro nós vamos colocar todo esse material, que não está lá ainda, porque nós estamos fazendo uma mudança de layout, porque aquela laminazinha ela foi produzida para o encontro de prefeitos, que aconteceu lá em Brasília no início do ano. Então, nós estamos mudando o layout, então, em breve, esse material vai estar disponível para todos lá. Bem, nesse contexto, só para reforçar, o PNE, é importante que os dirigentes municipais de educação se lembrem que o PNE vai ser executado nos municípios. O Plano Nacional é aprovado lá no Congresso, mas quem vai tornar o PNE realidade, quem vai fazer as metas serem atingidas, serão os municípios. Então, é muito importante que o dirigente municipal assuma a sua capacidade de liderança, a sua governabilidade, assuma a sua responsabilidade no processo articulador naquele território, para que a política municipal de educação realmente contribua com as metas nacionais, apesar das dificuldades todas que nós sabemos que nós vamos encontrar. O MEC, na etapa, né, no nível da educação básica, ele tem papel suplementar, apoio técnico e financeiro. A gente sabe das dificuldades disso também. Também o MEC não é uma coisa só, né? Existem diferentes visões, né, de projetos, existem diferentes programas e eles estão à disposição de vocês, além do apoio técnico que a SASE está disponibilizando também com relação aos planos. Com relação à construção propriamente dita da proposta de sistema, a SASE tem trabalhado da seguinte maneira: a gente pensa que a proposta de Sistema Nacional de Educação ela tem que ser construída de forma dialogada. Então, a consulta a especialistas, encontros nacionais, grupos de trabalho, são várias iniciativas que nós estamos tomando na Secretaria e a Undime está sempre presente. A Undime, sempre que é chamada, contribui conosco, seja em qualquer coisa, né? Por exemplo, para a discussão do Sistema Nacional de Educação e a vinculação disso com os planos de carreira, que eu vou falar daqui a pouco. Nós pedimos para a Undime indicar uma pessoa que pudesse nos ajudar nesse trabalho, e a Undime indicou o Carlos, que fez a palestra agora, o Carlos Eduardo, que fez a palestra agora há pouco para vocês, que vocês conhecem muito bem, porque foi dirigente da Undime e tem uma liderança nesse campo. Então, para nós, esse é o jeito de construir uma proposta, que a proposta tem que ser dialogada. Nós já temos um primeiro documento elaborado sobre o Sistema Nacional de Educação. Esse documento foi oferecido ao Fórum Nacional de Educação como contribuição ao debate da CONAI 2014. Ele já deve ter sido colocado no site da CONAI e acho que, se vocês tiverem interesse e não encontrarem lá, também podem nos pedir por e-mail, a gente manda. É um texto simples, não é complicado, não é longo, e é importante porque nos ajuda a aprimorar cada vez mais, a discutir cada vez de forma mais ampla as concepções que nós estamos construindo lá, que tem a ideia central de construção de consensos em torno dos princípios constitucionais na área educacional. Então, a gente tem um foco muito direcionado, né, na discussão dos componentes do sistema, sempre olhando os princípios que foram apontados pela CONAI 2010. E aí, nesse caso, nós estamos falando do papel indutor da qualidade, da responsabilidade da União no papel indutor da qualidade da educação oferecida em todo o país, com equidade, né, os tais padrões mínimos, que nós temos que encarar esse debate, porque o padrão mínimo está lá na Constituição, está lá na LDB, e a gente evita falar desses padrões mínimos. Nós estamos falando da discussão da autonomia dos sistemas ou redes de ensino para fazer a gestão. Nós estamos falando do modelo de financiamento que seja capaz de financiar ou de assegurar o padrão nacional de qualidade. Nós estamos falando do planejamento decenal articulado das diferentes esferas de governo. Nós estamos falando dos profissionais da educação, da sua valorização. Nós estamos falando do alinhamento entre currículo, formação de professores e avaliação de aprendizagem. Obviamente, eu não vou falar de cada um desses pontos, de como nós avançamos em cada um deles, mas esse documento trata desses elementos todos que nós elegemos ou instituímos assumimos, né, como constituintes do sistema a partir do documento da CONAI 2010. Então, está disponível lá no site da CONAI, do Fórum Nacional, ou então a gente pode disponibilizar também. Só para finalizar, eu queria dizer que alguns elementos parecem pontuais, mas não são. Por exemplo, a questão da valorização, que foi muito discutida agora nessa última palestra com o consultor da Undime.
A gente sabe que uma das maiores necessidades do Sistema Nacional de Educação é garantir condições iguais da oferta, né, em todo o país, com equidade. E, na base disso, não tem dúvida nenhuma que tem que ter o profissional valorizado. Então, isso tem relação direta com o sistema, porque a gente precisa definir para as carreiras padrões nacionais para que seja possível o cumprimento do piso nacional. A gente parte do princípio de que carreiras ajustadas, e foi isso que o Carlos Eduardo falou agora há pouco, carreiras ajustadas, elas não resolvem o problema do piso, mas ajudam muito a resolver o problema do piso. Não resolvem porque nós precisamos de mais dinheiro para a educação, isso não há dúvida nenhuma, e nós precisamos também enfrentar a dificuldade da lei de responsabilidade fiscal. Mas é preciso ter em mente, ter em conta de que um ajuste nas carreiras pode ajudar bastante, porque há uma reflexão sobre a questão da dispersão, a questão das promoções e todas essas questões que o Carlos Eduardo citou agora há pouco. Então, para finalizar, na perspectiva da SASE, a gente tem a expectativa, né, de que o dirigente municipal de educação ele seja realmente o articulador do plano municipal no seu município, no seu território municipal. A gente também tem a expectativa, né, de que a Undime continue disposta ao diálogo, continue disposta à construção de acordos, que para nós a Undime tem sido uma parceira de primeira hora. Como disse, sempre que é chamada está conosco. O secretário Binho Marques tem um diálogo bastante próximo com a diretoria da entidade, mas a gente pensa que a participação da base é preciso que ela se expanda cada vez mais, para que isso dê cada vez mais respaldo, cada vez mais legitimidade, para que a direção nacional possa negociar aspectos que são os aspectos mais importantes, mais caros para a construção do Sistema Nacional de Educação, como padrão de qualidade, valorização, essas coisas todas currículo, que a gente citou agora há pouco. O PL do PNE, se for aprovado como está, vai nos dar 2 anos de trabalho, ou 2 anos de prazo, para que a gente possa construir uma proposta e instituir um modelo de Sistema Nacional de Educação. Esse prazo é muito pequeno, considerando a história do Brasil, né? Se a gente compara a história, por exemplo, da construção do Sistema Único de Saúde com o nosso, a gente vê que eles tiveram uma trajetória de muito tempo e se mobilizaram muito antes e construíram o seu sistema ainda na época da construção da elaboração da Constituição. Nós ficamos esse tempo todo discutindo, ainda não chegamos a um acordo, e se o PL do PNE for aprovado como está, nós vamos ter que ter uma agenda muito intensa de trabalho, e essa agenda comum, sem dúvida nenhuma, implica a participação da Undime, junto com o Ministério da Educação, junto com o Concede e outras entidades, para que a gente possa construir uma proposta que seja uma proposta real e não seja mais uma lei entendida como uma letra morta no nosso país, como é o caso de muitas leis que nós temos aí. Então, eu queria agradecer, pedir desculpa se me alonguei mais do que deveria, e fica aí o nosso contato, estamos à disposição para qualquer apoio que for necessário. Obrigada. Temos até às 20 horas. Se surgirem perguntas, podem trazer os crachás. Se alguém quiser também escrever alguma coisa. É bom lembrar que cada estado estará recebendo, né, no próximo mês, os 2 técnicos. Já estão, né, treinados, preparados para ajudar os municípios a construir os seus planos municipais de educação ou construir os seus planos ou modificar os que já existem, né, adaptando às novas regras. Maria Souza. Só falar uma coisinha que eu esqueci. A mesma coisa, desculpa voltar, é que tem uma coisa que eu estava com pressa de acabar, esqueci de falar uma coisa importantíssima. O mesmo procedimento está sendo montado para assistência técnica para os planos de carreira. Então, nós vamos, da mesma maneira que a gente construiu essa rede de apoio técnico, ou está em construção, né, a rede de apoio técnico para a elaboração dos planos de educação, vinculados ao PNE, com produção de material, capacitação e vinculação direta, né, do MEC com a Secretaria de Estado e com a Undime estadual,
o mesmo modelo de trabalho está sendo desenvolvido para os planos de carreira. Ajuste, adequação, ajuste e elaboração de planos de carreira. Por isso, o Carlos Eduardo está conosco, porque ele está ajudando, assim como tem uma pessoa indicada pelo CONSED e uma pessoa que trabalha conosco no MEC, essa equipe, esse grupo de trabalho está construindo esse material, que é um material orientativo e sugestivo, e esse material vai estar disponível também a todos até o final deste ano, para que essa rede de apoio técnico possa, da mesma maneira como vai ter a rede de apoio técnico para os planos de educação, faça o trabalho com os planos de carreira. Isso é uma coisa importantíssima que eu esqueci de falar pela pressa. Desculpa. E a gente sabe a importância que isso tem, e a palestra de Carlos Eduardo demonstrou isso, né? A preocupação e o interesse dos dirigentes. Então, saber que vai haver um apoio técnico por alguém que entende realmente do assunto ser repassado para os municípios é muito importante. Então, a gente vai ouvir Maria Souza, de Jaguarão, Rio Grande do Sul. Então, uma boa noite à Flávia e agradecendo, né, pela contribuição, a professora Socorro, e queria, na verdade, fazer uma proposta para nós todos, né? Uma proposta para todos nós, dirigentes municipais de educação. Queria fazer uma proposta neste penúltimo dia, né? Amanhã é o último dia do nosso fórum, 14º Fórum dos Dirigentes Municipais de Educação. Nós viemos discutindo ao longo todos esses dias a questão da nossa responsabilidade com relação à questão da educação infantil, e hoje a Globo, na primeira hora, no primeiro jornal da manhã, já estava falando de todo o país, falando de cada uma das nossas cidades, do norte ao sul, dizendo, olha, qual é a responsabilidade que os municípios têm de assumir a educação infantil e da educação infantil fazer parte. E já falando, olha, falta vaga, pode comprar, não pode comprar. A gente tem toda essa discussão da questão da construção do sistema próprio nosso, né, do Plano Municipal de Educação, né, vinculado no regime de colaboração com o Estado e com a União. Nós temos uma tarefa não tão árdua para qualificar os nossos planos de carreira, dos nossos professores, das pessoas que trabalham, dos nossos servidores que trabalham nas nossas escolas e que são também educadores. Então, nós temos um acúmulo de responsabilidade, né? E que nós sabemos no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, o quanto isso representa. E quero propor de que esse documento, com o direito à educação que foi apresentado ontem, que a gente inclua, porque ele está bem claro ali, que é um documento que o texto precisa ser aprimorado e não desconstruído. Então, eu quero que se inclua nesse texto a questão que foi a fala do próprio ministro, do Aloysio Mercadante, do nosso ministro da Educação, quando ele disse, bueno, o recurso do pré-sal, o recurso do petróleo tem que ser 100% para a educação. Então, esse documento aqui que fala do Plano Nacional de Educação, que fala das questões que vai nos responsabilizar em cada meta a serem cumpridas, a gente precisa saber que recurso, da onde sairá o recurso, né, para a gente cumprir as metas que vão estar aprovadas no Plano Municipal, no Plano Nacional de Educação e no Plano Municipal de Educação. Então, que se inclua, né, nesse documento, né, também essa questão do pré-sal, 100% dos recursos do pré-sal, porque como é um recurso não renovável, que se aplique esse recurso para qualificar meninos e meninas e que tenham uma formação qualificada, que garantam o futuro desses meninos e meninas para este tempo histórico que está se vivendo no país, que é diferente de todos os outros tempos. Então, essa é a minha proposta, que a gente inclua nesse documento a questão do pré-sal, que vá de gabinete em gabinete, senador a senador, deputado a deputado, discutir e querer que eles se comprometam junto conosco na aprovação dos recursos do pré-sal. Devido ao tempo, não vai ser mais possível a gente receber outras solicitações. E a gente pede que seja reduzido o tempo da pergunta para que a gente possa receber o MVBio com
no tempo preciso. A Genora Miranda, do Mato Grosso. Boa tarde. Eu não vou fazer uma palestra. Hein, Flávia? Parabenizar por a sua fala e dizer que para nós a questão da sua fala, isso nos aconchega. E eu penso que não é fácil fazer o plano, porque eu já estive na secretaria, nós organizamos alguns aspectos que eu penso que foi bastante significante para nós e para a região, mas o plano eu não consegui encaminhar de uma forma satisfatória que a gente conseguisse realizar. Então, a gente se coloca à disposição para ajudar a organizar também por região, ou, né, por estado, como a gente está organizando, para realmente a gente conseguir, esses 4 anos, finalizar, para que todos os municípios brasileiros tenham um plano. Só para dizer que não é fácil, a gente teria feito, né? Tá? Muito obrigada. Rômulo Fernandes, de Pacajá, Pará. Boa noite a todos e a todas. Eu gostaria de estar direcionando a Flávia uma proposição, mais precisamente, com relação a um grupo de trabalho sobre os planos de carreiras, né? Eu gostaria de estar sugerindo que os mesmos possam, em consonância com as undimes estaduais e as associações de municípios, possam estar dialogando com os sindicatos, preferencialmente em loco, né? Eu sei que às vezes é complicado isso em virtude de alguns estados, mas por meio de uma audiência fica mais interessante, porque esse debate com o sindicato muitas vezes é tenso, e talvez lá possa ser interessante, né? É isso que eu queria colocar. Obrigado. Luci Teixeira, de Rio Bonito, Rio de Janeiro. Esse tema muito... Eu aqui, ela está olhando. Esse tema muito me instiga, né? Foi elaboração dos planos de educação. Queria ficar sentadinha, mas não deu. Bom, meu objeto de estudo na minha dissertação de mestrado foi o processo de elaboração de um plano municipal de educação do município de Rio Bonito, estado do Rio de Janeiro. E hoje, enquanto dirigente municipal de educação, né, eu venho aqui trazer uma contribuição, pedir esse apelo para que os secretários municipais de todo o Brasil ele propiciem nas secretarias as condições de participação, que os fóruns comecem nas unidades escolares, né, porque isso garante uma legitimidade melhor para o plano. E trago também assim, uma dúvida que ainda me incomoda, me inquieta, né? A questão da redundância dos planos, né? Plano municipal, plano estadual, plano nacional de educação. Saviane fala sobre isso também, né? No estado do Rio de Janeiro aconteceu isso, né? Em 2009, a gente teve uma lei estadual, a 5.332, que obrigava os municípios a terem os seus planos municipais de educação, senão cortariam verbas, e o próprio estado do Rio de Janeiro ainda não tinha seu plano estadual de educação, né? E a gente vê assim, os planos municipais e os do estado do Rio de Janeiro com um início de mandato em 2009, quase no final do mandato do nosso Plano Nacional de Educação, estabelecido pela Lei 10.172, né, que teve fim em 2010. Então, eu queria, assim, que falasse um pouco sobre isso, sobre essa redundância, se existe, se isso, de fato, é uma discussão, e também provocar um pouquinho em relação a importância do Conselho Municipal de Educação nessa liderança da elaboração dos planos nos municípios. Bem, com relação à proposta de inclusão do documento, acho que é uma decisão do coletivo, não tenho como comentar. Comentando um pouquinho, né, a fala da Genora, do Mato Grosso, que trata das dificuldades, né, para a elaboração de um plano municipal de educação. Isso é realmente verdade e a gente sabe disso. Particularmente,
eu trabalhei na elaboração, na proposição, na elaboração e na discussão do Plano Estadual de Educação do Mato Grosso e acompanhei um pouco alguns planos municipais de lá, a sua construção, e realmente é muito complicado, né? Muito complicado, até porque o nosso plano nacional que deixou de estar em vigor em 2010, ele era um plano muito complicado também, né? A gente tinha centenas, acho que 200 ou 300, sei lá quantas metas, né, para serem atingidas, objetivos, diretrizes. Então, era realmente um plano muito complicado. Esse plano, essa proposta nova de PNE, ele simplifica um pouco as coisas, tanto que lá no estado de Mato Grosso, nós passamos por um processo de avaliação do nosso plano estadual, porque o plano estadual já tinha sido aprovado antes, e nesse processo de avaliação do plano, nós já conseguimos organizar as metas todas, que eram inúmeras, né, porque elas combinavam com o PNE daquela época, nós conseguimos já organizar essas metas em torno das 20 metas do PNE, proposta nova. Então, esse trabalho não é um trabalho simples mesmo, porque envolve um diagnóstico que tem que ser muito bem feito. Esse diagnóstico, para ele ser bem feito, ele não pode ser feito só pela Secretaria de Educação, seja do Estado, seja do município. É preciso contar com a área de planejamento do governo, né? Porque a área de planejamento do governo sabe onde estão as pessoas, eles têm indicadores que muitas vezes as secretarias de educação, sejam as municipais, sejam as estaduais, elas não têm. Ainda mais agora que a gente faz todo o vínculo com outras políticas públicas, né, como Bolsa Família, como outras políticas de assistência e políticas de saúde. Então, muitas vezes, o setor de planejamento ele é fundamental nesse processo. Então, só aí já começa uma dificuldade, porque vem aquela questão da governabilidade que eu coloquei naquele triângulo, que, obviamente, não fui eu que inventei. Quem inventou aquele triângulo foi o Carlos Matos, que é um cientista político chileno muito conhecido e que construiu aquele triângulo justamente para a gestão pública. Aquele triângulo não vale para nenhuma empresa, porque a empresa dá lucro ou não dá lucro, eles não ficam pensando em governabilidade, em recursos, em projeto, não pensa nada disso. Mas as gestões públicas precisam pensar nisso. Então, é preciso criar condições de governabilidade. E aí é que está a dificuldade que a Genor aponta, que é real, mas que é um desafio de todos nós, seja no município, seja no Estado, seja lá no Ministério da Educação, que tem muito embate, muito debate, muita discussão, acho que embate é a palavra mesmo, com outros setores de governo, até para a própria discussão de financiamento, por exemplo. Então, não é simples. Criar governabilidade não é uma tarefa fácil, é um desafio que todos nós temos que enfrentar. O Rômulo de Pacajá, me dá muita satisfação de reencontrá-lo aqui, né? A gente tem um trabalho bastante intenso lá na região dos 11 municípios afetados pela construção da usina de Belo Monte, e acho que essa sugestão que você traz, Rômulo, ela é muito interessante, porque se a gente consegue validar essa proposta que está sendo construída no GT de carreira lá na SASE, de forma mais articulada ou mais próxima, né, de quem realmente está na ponta, é óbvio que ela vai ter muito mais sentido, mais significado e vai ser muito mais consistente com o desejo da maioria e o pacto nacional que tem que ser construído mesmo. É óbvio que a dificuldade é grande, porque é impossível fazer isso em todos os municípios, mas eu vou levar a sugestão daqui, que já existe uma ideia nesse sentido, né, da gente desenvolver metodologias de discussão regional para validação, né, não só da proposta de sistema, como também dos planos, das parâmetros para os planos de carreira. Então, está aqui anotada e esse diálogo certamente vai acontecer. A Lúcia de Rio Bonito, eu fico muito feliz, né, de saber que tem uma secretária mestre em planejamento fazendo esse trabalho com esse desafio, né, nos próximos anos da construção do Plano Municipal de Educação lá em Rio Bonito. Então, a ideia, né, de que a discussão do plano tem que começar na escola é real, ela é fundamental para dar legitimidade e governabilidade sobre o plano. Então, mais uma vez, a gente volta ao triângulo, né? A governabilidade é fundamental e ela é construída assim, desde baixo até lá em cima, dialogando com cada um dos interessados e ouvindo cada um dos diferentes interesses. Com relação à redundância dos planos, eu
Eu também não tenho isso muito claro, mas eu acho que, assim, até por ter participado do processo de avaliação do Plano Estadual de Educação lá do Mato Grosso, eu acho que acaba não tendo redundância, porque, na verdade, é no município que as metas vão se realizar, né? Se é no município que as metas vão se realizar, é preciso conhecer a meta nacional, é preciso que os municípios entendam qual a sua participação na meta nacional e é preciso que o Estado faça essa intermediação. Então, por isso, a vinculação desses três entes, né, dessas três esferas de planos, vamos dizer assim, eu acho que é fundamental e ela não é, acho que não é redundante, porque cada um vai ter o seu quinhão de responsabilidade. E até para garantir essa responsabilidade, eu acho que é importante que se assinem planos, que se aprovem planos e que eles sejam coerentes. Está realmente ficando... Está acabando, gente. Mas estamos no final. Está acabando. MVBio já chegou. É que o MVBio vem vindo aí. Só para acabar essa resposta, eu acho que quando a gente constrói, a gente talvez tenha essa ideia essa ideia assim da redundância, porque eles não são vinculados, então eles ficam repetitivos. Mas se a gente conseguir construir uma metodologia de vinculação dos planos, realmente a gente vai conseguir enxergar as metas nacionais em cada município. E aí eu acho que essa ideia da redundância, passando pelo Estado, vai se diluir. Então, eu sei que chega, né? A SASE está à disposição de todos vocês, nós estamos lá. Secretário Binho Max, aliás, eu não falei no início, ele foi embora. Peraí, gente, tem que saber pelo menos por que meu chefe foi embora. Vocês não querem saber? Ele estava aqui com o ministro e foi embora. Deve ser uma boa notícia. Sabe por que ele foi embora? Porque nos próximos 15 dias, aquele relatório do senador Pimentel vai ser discutido e votado. E há um grande desafio que está nesse papel amarelo que a nossa colega trouxe aqui agora há pouco. São pontos que ainda, para os quais ainda não existe consenso. E o papel do MEC no trabalho de construir esse consenso é fundamental, né? Então, a gente tem que construir esse diálogo nas próximas semanas, e esse diálogo está sob a responsabilidade do nosso secretário. E aí, por essa razão, ele foi de volta para Brasília, acompanhando o ministro, e deixa, então, um abraço de todos vocês. Nós, lá da SASE, ficamos à disposição, então, para esse apoio técnico e para qualquer outra coisa que vocês julgarem que a gente possa ser útil lá. Muito obrigada. E com os agradecimentos à professora